Eu quero compartilhar da palavra, depois a pastora trará os recados, mas quero trazer nesse domingo algo que acontece na Igreja do Evangelho Quadrangular, todos os domingos, aliás, todo terceiro domingo, é um domingo de missões. Diga assim, missões. Amados, e missões, alguns pensam que é somente ir lá na tribo indígena. Quando fala em missões, quem pensa nas tribos indígenas? Tem alguém que pensa e fala, missão, tribo indígena. Ninguém pensa na tribo indígena? Quando fala assim, missão, já pensa no pessoal do campo, no pessoal mais afastado da cidade. Tem alguém que pensa nisso? Ali, tem alguns que começam a pensar. Quando fala assim, missões, quem já pensa em granada, explosivo, essas coisas que estão no missão? Aí tem gente que já pensa em missão desse jeito também. Mas amados, missões nós fazemos todo o tempo. Todo o tempo fazemos missões. Aqueles que são missionários, que entendem o chamado do Senhor. E hoje, terceiro domingo, onde as igrejas do Evangelho Quadrangular em todo o Brasil, isso é estatutário nosso, terceiro domingo de missões, onde falamos, toda a ministração, ela é falado a respeito de missões, de alcançar o perdido. Talvez a missão sua seja alcançar a tua casa, talvez a sua missão seja alcançar a tua família, talvez a sua missão seja alcançar os teus vizinhos, talvez a sua missão seja alcançar o pessoal do seu trabalho. E eu digo que com toda certeza, não é talvez, mas com toda certeza, todas essas faz parte da sua e da minha missão, alcançarmos vidas para Jesus. Isso faz parte do povo de Deus. Tem povo de Deus aqui nessa manhã? Glória a Deus. Então, essa é a nossa missão. E é importante nós entendermos que esse chamado de ser missionário foi o Senhor que nos deu. E nós temos missionários em diversas áreas, amados. Precisamos de missionários enfermeiros, sim ou não? Precisamos de missionários mecânicos, sim ou não? Precisamos de missionários costureiros, sim ou não? Precisamos de missionários empreendedores, sim ou não? Precisamos de missionários estudantes, sim ou não? Amados, então em todas as áreas nós precisamos de missionários. E o Senhor, Ele nos deu isso, Ele colocou esse chamado em nossas vidas, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, eu gostaria de compartilhar um texto nessa introdução, diz assim, do 18 ao 20, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Segura aí no 19. Amados, essa reconciliação é uma reconstrução. E o Senhor tem ministrado isso no meu coração, que estamos no tempo de reconstruir, estamos no tempo de reconciliar, e o Senhor, Ele já nos deu um ministério, Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Amados, se você entender o qual valor que isso tem, estenda a sua mão assim para frente, deixa eu dizer algo aí, você olha para a tua mão, e veja isso na tua mão. Na tua mão tem uma carta. Olha essa carta na tua mão. Você está olhando? Veja essa carta na tua mão. Esta carta tem o título Reconciliação. Na tua mão tem essa carta. E embaixo aí está escrito: Eu salvo vidas. Alguns entenderam. Eu salvo vidas. Esta é a carta que está nas tuas mãos.
Amém? Amados, então o Senhor Ele nos chamou para tirar, para salvar as pessoas, não através de nós, da nossa força, que eu quero dizer, mas por causa de Cristo. Ele já fez, e Ele nos entregou esse chamado de tirarmos as pessoas do perigo, de tirarmos as pessoas da morte, de tirarmos as pessoas do inferno, amados. A reconciliação maior que tem é entre nós e Deus, que veio através de Cristo Jesus. Essa é a reconciliação que Jesus nos confiou. Amados, neste momento, quantas vidas estão indo para o inferno sem Jesus? Nesse momento que estamos aqui cultuando a Deus, quantas pessoas estão chorando, familiares, porque a pessoa não vai ter mais uma oportunidade. E eu quero dizer nesta manhã que o Senhor Ele entregou uma carta na tua mão, te dando autoridade, te chamando para esse ministério da reconciliação, de ir e pregar o Evangelho em todo canto. Ah, mas eu não posso, né? Porque se eu falar que eu sou cristão, depois eu não vou poder praticar as coisas erradas. Então, pode ter certeza que alguém vai pregar a reconciliação para você. Porque se alguém está ministrando a reconciliação para a tua vida, é que você está distante, é que você está longe, é porque você não está vivendo a palavra. Então, amados, ele diz assim, no versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Então ele não estava vendo o pecado da humanidade, ele estava vendo o sacrifício de Jesus. Pare de ficar olhando o pecado e veja o sacrifício. Dessa forma você vai conseguir levar esse ministério da reconciliação. Todo ser humano precisa disso. E Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Diga assim: Ele confiou em mim. Mas Ele confiou em você. E qual é o fruto que você está dando? Ele confiou em você. Qual é o teu fruto? Versículo 20. Portanto, você que recebeu essa carta na tua mão, portanto, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Aleluia! Amado, bata no peito com todo o amor assim e diga assim: eu sou um embaixador de Cristo. Amado, o Senhor está te honrando com isso. Os anjos queriam descer e pregar esse evangelho, e não podem, amado. Quem faz é eu e você. Quem faz somos eu e você. Nós somos embaixadores. E aí é muito forte, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Uau! Como se Deus estivesse fazendo o apelo, como se Deus estivesse descendo para uma pessoa e falando para ela, por nosso intermédio, falando para ela: você precisa de Cristo na tua vida, você precisa do Salvador. Amados, é como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Cada vez que você abre a boca para falar de Jesus para alguém, meu irmão, minha irmã, é como se Deus estivesse descendo ali, fazendo um apelo para aquela pessoa. Aleluia! Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliar-se. Olha o apelo para as pessoas: reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se, alcance essa vida nova através de Cristo. Reconciliem-se com Deus, tira o pecado, tira todo o pecado, reconcilie-se. A primeira reconciliação, amados, é nós com Deus, é o homem com Deus. Depois há vários tipos de reconciliações que conhecemos humanas, mas reconciliar é fazer novamente, é atar aquilo que estava desligado, é construir aquilo que estava desmoronado. Então chegou o nosso tempo
de resgatar, amados. Nós precisamos, como igreja, ser apaixonados por vidas, apaixonados por almas. Deixa eu falar uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Amados, durante algum tempo estamos trabalhando na reforma. Quem percebeu alguma coisa diferente na igreja? Tem gente que não percebeu não. Então amém. Depois que abre os teus olhos, seja curado em nome de Jesus. Mas tem algumas coisas novas que aconteceram. E o Senhor me trazia algo, amados. O Senhor trazia algo no meu coração. Quando uma mulher está grávida, começa a mudar a casa, começa a mudar algumas coisas e começa a vir as preparações. Geralmente, numa casa que tem somente adultos, não tem bercinho, sim ou não? Sim. Mas quando a mulher está grávida, o que ela compra? Berço. O que mais que uma mulher compra quando está grávida? Enxoval. O que mais que compra? Banheira. O que mais que compra? Mamadeira. Chupeta. Fralda. Fralda é de Deus esse negócio, né, mano? Fralda é de Deus esse negócio. Então, e aí prepara todo o ambiente, não prepara? Se é menininho, vai colocar as cores azuis, vai colocar a cor verdinha, Deus me livre, vai colocar, né? Vai preparar ali, né? Preto e branco, aleluia, glória a Deus, né? Vai colocar os negócios assim bonitos. E se é menininha, geralmente vai o rosinha, o vermelhinho e tal, né? Lilás, pá. Tudo esses negócios. Porque existe toda uma preparação. E o Senhor falou no meu coração que essa reforma nós estamos preparando porque chegarão muitos bebês neste lugar, mano. Chegarão muitos bebês em nome de Jesus. Glória a Deus, um monte de bebezinho chorando. Glória a Deus, aleluia. Chegando o bebezinho, como isso é gostoso. O bebê ele movimenta. Olha lá, ó. Aí, ó. O bebê ele movimenta, amados. O bebê, ele gera isso. E a casa está preparada para receber. E nós precisamos estar preparados para receber essas crianças, porque faz parte da nossa missão ser e reproduzir discípulos de Jesus em todo tempo e lugar. Isso faz parte das nossas vidas. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 28, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então faz parte da nossa missão. Talvez alguns dizem, mas como que eu posso resgatar alguém se eu estou precisando ser resgatado? Eu estou desesperado por um resgate. Eu estou precisando de ajuda. João capítulo 8, versículo 32, amados. João 8, 32. É necessário crer, entender o que essa palavra diz. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Talvez você está ouvindo e não conhecendo. Talvez você está ouvindo e não vivendo esta verdade. Pastor, mas qual verdade? Eu estou precisando de uma transformação. João 8,36. Quando você começa a entender João 8,36, você começa a entender o motivo no qual você foi salvo, você foi livre. Portanto, se o Filho os libertar, pode deixar projetado, vocês de fato serão livres. Amados, quando foi dito este versículo, Jesus ainda não tinha sido crucificado. Mas eu quero dizer que o Filho já foi crucificado e Ele já ressuscitou. E então Ele já trouxe a libertação para a tua vida. Então hoje você pode ser liberto em Cristo Jesus, porque o sacrifício já foi feito. Já foi feito o milagre. Ai, pastor, mas eu não aguento, eu estou precisando ser resgatado. Então mergulha de cabeça, amados, na presença do Senhor, e o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Mergulha com todo o teu corpo, com a tua mente.
com o teu coração, se envolva com as coisas de Deus, e então você vai ser livre das demais coisas. Amados, livres do engano, livres do pecado, livres para fazer a vontade de Deus. Precisamos ser livres para fazer a vontade de Deus. Pastor, mas se eu for fazer a vontade de Deus, eu não estou sendo escravo de Deus. Amados, o Senhor não escraviza ninguém. Ele não escraviza ninguém. Eu sou um escravo por opção, por querer servir ao Senhor. Eu tenho esse desejo de servir ao Senhor. Eu tenho esse desejo de ser usado pelo Senhor. Eu tenho esse desejo de ser escravo dEle. Significa eu estou matando a minha vontade e fazendo a vontade do meu Senhor. Só que tem o seguinte, amado: quando eu abro mão da minha vontade e faço a vontade do meu Deus, o meu Deus conhece os meus sonhos e Ele realiza os mais íntimos, amados. Tanto os maiores quanto aos olhos humanos, os menores. Desde que a vontade de comer algo e receber aquele presente, que talvez a olhos humanos fala assim: isso daí é tão normal, isso daí eu como todo dia, isso daí eu já faço. Amados, quantas vezes eu tive vontade de comer um doce, um chocolate, um pavê, e eu chegava e tinha esse pavê na casa de alguém, e tinha esse doce na casa de alguém, coisa assim, que eu falava: meu Deus, olha o cuidado. E a pastora me conhece, e eu e ela assim, eu conheço os desejos dela, ela conhece os meus, e de repente a gente chegava e tinha algo, a gente falava: meu Deus, olha o cuidado de Deus. Esses dias atrás, eu estava falando para a pastora, devido aos trabalhos que a gente veio realizando na igreja, eu falei assim: poxa vida, se eu tivesse uma trena laser, ia me ajudar tanto uma trena laser, um nível laser, perdão, um nível laser, ia me ajudar tanto, porque a gente projeta de longe, consegue ver alinhamento. Amados, para fazer essa pintura retinha assim, não foi eu que fiz, não, foi o Ney. Mas o Ney pegou um nível laser, tinha projetado aqui, você lembra, Ney? Na pintura, projetou um nível assim, eu olhei aquilo, eu achei o máximo. Falei: gente, que coisa de novidade, uma linhazinha vermelha assim, ele pintando bonitinho em cima. Falei: gente, que chique, se fosse eu, ia ficar 2 horas lá tentando alinhar esse negócio. E eu falei: Jesus, eu queria um trem desse, que ia ajudar nos trabalhos. Essa semana, chegou um abençoado para mim: pastor, vim trazer esse nível laser para o senhor, eu queria dar de presente, que nem sabia disso. Eu: Jesus amado. Mas olha como é o cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque eu abro mão da minha vida para fazer a vontade do Senhor, amado. Você está disposto a fazer a vontade do Senhor? A viver algo novo na tua vida? A viver o sobrenatural? Amado, então abra mão, venha sem restrição. Venha sem moderação. Venha sem moderação. Se lance ao Senhor totalmente. Salomão, ele foi rei sobre a terra. E o maior rei que teve, o mais rico, o mais sábio, nenhum reino se compara com o reino de Salomão. E mesmo assim, Salomão decidiu fazer a vontade do Senhor. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 13. 1 Reis, versículo 6. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis 6, 11 até o 13. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos
e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que eu fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Até aqui. Até aqui. Amados, nós vemos que Salomão, ele foi sucessor de Davi, um dos filhos de Davi, aquele que recebeu a promessa para reinar. Ele teve que fazer uma limpa no meio do povo. Muitos morreram sim naquele tempo, e Salomão ele fez uma limpa para que pudesse cumprir-se a vontade de Deus, por direção de Deus, e tudo aquilo que ele estava fazendo, o Senhor aprovava, o Senhor estava com ele, e houve uma mudança total no meio do povo. E Salomão ele desejou construir um templo para o Senhor, uma casa, um local onde pudesse o Senhor habitar, conhecido como o Templo de Salomão. Mas, amados, ele recebeu um direcionamento para fazer, e foram anos para construir este templo, até que ficou pronto. Depois eu convido você a ler 1 Reis, no capítulo 6, capítulo 5 e capítulo 6, para que você entenda como foi essa construção, como foi essa preparação, o tempo. Amados, é lindo, você começa a viajar no pensamento em relação a essa construção. Algo tremendo, algo grandioso que Deus fez através da vida de Salomão, e construiu o templo para o Senhor. Porém, antes de Salomão ter o desejo de fazer isso, de fazer essa construção, quem teve esse desejo foi Davi. Davi ele desejou construir um templo para o Senhor, e ele não pôde construir esse templo, porque o Senhor não permitiu que fosse construído. O Senhor falou com Davi, quando Davi, através do profeta, mas quando a arca retorna para Jerusalém, quando ela sai da casa de Obed-edom, ela não tem um lugar para ficar. Davi constrói uma tenda para colocar a arca do Senhor. Ali em frente à tenda, a palavra diz que tinham turnos de adoração, eles se revezavam em escala, os levitas, para adorar, os músicos para adorar ao Senhor, em turnos naquele lugar, porque isso agrada o coração de Deus. Verdadeiros adoradores agradam o coração de Deus, e aqueles homens faziam com toda a maestria, assim como Obed-edom também era um dos chamados para estar ali diante da arca, depois de tanto tempo que a arca ficou lá na casa dele por 3 meses. E olha só, amados, o Senhor tratava algo no meu coração, que esses homens eles estavam fazendo essa adoração, porque isso agradava ao Senhor. E você, o que você tem feito que agrada ao Senhor? O que você tem feito na sua vida que o Senhor se agrada? Como tem sido o seu dia? O Senhor se agrada do seu dia? Aquilo que você assiste, aquilo que você vê, aquilo que você coloca os seus ouvidos. Porque tem coisas, amados, que nós ouvimos, não porque queremos, mas de repente passa um carro de som. É o gás. Você tem que ouvir. Você não escolheu ouvir, mas você tem que ouvir, sim ou não? Algumas coisas estamos ouvindo porque estamos passando por algum ambiente, por algum local. Outras coisas nós escolhemos ouvir. Opa, está falando de fofoca.
que você tem ouvido? O que você tem colocado os teus olhos? O que você tem colocado a tua mente? Como você tem agradado a Deus durante o seu dia? O que você tem visto? Sabe, amados, isso é muito importante, porque aquilo que eu estou vendo, ouvindo, eu estou me alimentando. Daquilo que eu me alimento é onde eu vou chegar no meu futuro. É onde eu vou chegar no meu futuro. Estamos vivendo num tempo onde existe o tal do politicamente correto. Eu não vou falar, porque se eu falar eu vou criar uma confusão. Puxa, mas eu não posso comentar, porque se eu comentar, vai dar uma situação muito ruim. Se eu falar alguma coisa, eu vou afastar a pessoa, ou então eu mesmo vou me manter afastado. Fazer o seguinte, eu me mantenho afastado, estou politicamente correto, está tudo bem, estou afastado. Amados, eu quero dizer que no reino não existe politicamente correto. A palavra diz é sim, sim e não, não. A palavra diz: de uma só fonte não jorra duas águas, ou jorra água doce ou água salgada. Não tem o politicamente correto para água. Não, vamos fazer aí como que chama aquela água que mistura sal e açúcar? O soro? O soro. Vamos fazer um soro então. Juntar um pouquinho de água doce, um pouco de água salgada e fazer soro. É soro que você quer? Não, amado. Ou é doce ou é salgado. Então pare com o politicamente correto e viva na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, sendo direcionado pelo Senhor. Lá em João capítulo 4, nós vemos a história de Jesus quando ele chega para falar com uma samaritana. Quando Jesus chega para falar com uma samaritana naquele tanque das terras ali de Jacó, que José tinha recebido por herança, Jesus conversa com ela e os discípulos vão até a cidade de Samaria para alcançar alimento. E quando Jesus começa a conversar com aquela samaritana, em meio à conversa, aquela samaritana diz: olha, vocês judeus dizem que para adorar o Senhor em Jerusalém, nós falamos que é no monte, e em qual lugar que é que o Senhor deve ser adorado? E Jesus, ele traz uma revelação, amados, que ele diz assim: olha, chegou o tempo onde chegará o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Meu irmão, isso quer dizer que o lugar que você e eu devemos adorar não é em Samaria, não é em Jerusalém, mas é onde nós estivermos. Aonde nós estivermos com o nosso coração, nós podemos adorar, fazer um trono de adoração e agradar o coração de Deus. Ali que deve ser atraído, que deve chegar à presença de Deus. Nós devemos adorar a Ele. Quando cumprimos a nossa missão, nós estamos adorando ao Senhor, cumprindo o chamado dEle. Não importa onde você está, não importa onde o local. Talvez você vai estar dentro do ônibus, talvez você vai estar dentro do carro, talvez você vai estar na fila do ônibus. Não importa onde você está, faça um trono de adoração e o Senhor vai se alegrar de ti naquele lugar. O Senhor vai se alegrar da tua vida. O Senhor me lembrava de algo também nessa madrugada, que durante a minha juventude, que foi alguns anos atrás, nós tínhamos o desejo de buscar o Senhor, de orar. Nós, como jovens, tem jovens e adolescentes aqui nessa igreja? Glória! Tem alguns que se empolgam, né? Vamos colocar uma faixa aí. Tem aí jovens aí de 12 a 25 anos? Você vê que não tem. Vamos tentar de novo. Tem jovens de 12 a 25 anos que tem boca aí? Obrigado, irmão. Deus abençoe, glória a Deus. Tem alguns jovens aí. Mas, amados, nesse período de juventude, o que nós fazíamos? Nós nos reuníamos para assistir filme.
ir para comer pipoca, ir para comer pizza e tal e tal. O Betão é dessa época, o Betão até tinha cabelo na época, onde a gente fazia isso. Eu também, Beto, calma. E aí nós nos reunimos à noite para quê? Para orar. Amados, nós nos reunimos para quê? A gente ia assistir filme, comer pipoca, comer uma pizza. Na verdade, assim, quando a gente chegava na casa de algum irmão, os irmãos já começavam a repreender o devorador. Porque tudo que tinha na mesa, a gente já vinha assim, porque oferecia, quer uma bolacha? Quero. Quer um pão? Quero. Ah, tem arroz também. Nossa, e tal, tudo que tinha, mano, não tinha erro, né, Betão? Lembra essa parada? Tudo que tinha a gente mandava ver assim. Aí depois os irmãos ficavam até tristes, né? Mas cada dia a gente fazia uma estratégia, cada semana era na casa de um. E a gente ia assistir um filme, comia. E em uma dessas situações, amados, que nós estávamos orando, estávamos em umas 8 pessoas aproximadamente. Jovens, reunidos ali, eu devia estar em torno de 16 anos, mais ou menos, 17, e reunidos, e a gente estava de mão dada, e começamos a orar. Gente, vamos orar que a gente precisa buscar Deus? Vamos buscar mais de Deus? E começamos a orar, e veio uma presença de Deus naquele momento na nossa vida, uma visitação de Deus, e nós persistimos na oração, a gente não se conformava, a gente queria mais, a gente orava buscando a presença de Deus, buscando um sobrenatural sobre a igreja, a gente orava pela igreja, orava pelos pastores, e clamando e buscando, e veio uma visitação sobrenatural de Deus, naquele momento. E nós orando, chorando, estava lá. Esse dia estávamos na casa da minha mãe. Meu pai estava dormindo, minha mãe também, meus irmãos. E nós estávamos orando na sala, de mãos dadas, pegando a mão do outro e orando. E daqui a pouco, amados, a presença do Espírito Santo encheu aquele ambiente de uma forma tão especial, que uns começaram a chorar e não conseguiam orar mais. E outros começavam a falar em línguas e a pular de madrugada. E aquilo foi passando. Quando percebemos, já estava amanhecendo o dia. Estava amanhecendo, estava clareando. E a gente nunca fez isso. Falou, meu Deus, a Irmantina vai brigar com a Lilian. Porque onde a Lilian estava, né? Que geralmente a gente chegava mais cedo. Mas estava uma unção, um tempo tão gostoso. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso desejo era adorar a Deus, o nosso desejo era conexão com Deus, a nossa fome era da palavra de Deus, a nossa fome naquele momento era do Espírito Santo, de buscar algo novo, de não se conformar com a situação. Meu irmão, se você não se conforma com a tua situação, busque o Espírito Santo, pois Ele pode mudar toda a história. É o Espírito Santo que muda, é Ele que move, é Ele que transforma. Amados, e naquele momento clamamos, e o sobrenatural desceu naquele lugar. Eu quero dizer que o Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo que estava há 20 e poucos anos atrás, movendo naquela casa. Ele é o mesmo que move nessa manhã sobre a tua vida. Simplesmente abre o teu coração, simplesmente abre o teu coração para o Senhor. A adoração, ela gera uma conexão com Deus, amado. A adoração gera conexão com Deus. Davi, ele desejava tanto construir o templo, amados. Era um desejo tão forte que ele tinha de construir o templo, que ele sonha, ele fala para o profeta, e eles vão dormir. Quando o profeta tem a direção de Deus, vamos lá para 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. 2 Samuel 7, versículo 1. Diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio,
e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Versículo 12. Diz assim o 12: olha só o Senhor falando para ele, Deus falando para ele, né, através do profeta: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, o fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Amados, Davi ele queria construir esse templo, mas quem que ia construir esse templo? Salomão. Davi ele teve que ouvir um não de Deus. E como é duro ouvir não. Quer ver outra coisa difícil? É falar não. Fala assim comigo, bem forte: não. Não. É fácil falar não? Não, né? Mas eu quero te ensinar uma coisa hoje, de todo o coração, amados, uma quentinha. Coloca um sorriso aí no seu rosto. Deixa eu ver, Liu, sorriso no seu rosto, Liu. Cadê? Isso, agora fala assim: não. Coloca um sorriso aí no seu rosto, irmão. Cadê? Agora fala assim: não. Dando risada. É fácil? Não, né? É mais difícil. Porém, amados, muitas vezes não conseguimos falar não por causa de traumas da infância. Porque quando era menorzinho, tudo era não, não pode, não mexa, não faça, não isso, não aquilo. E a palavra sempre não, ela sempre soou de maneira dura. Mas hoje eu quero te ensinar a falar não sorrindo. Quando você vê algo que não está legal e você precisa falar não: ô mãe, posso ir lá comprar almoço? Não. Mãe, eu posso comer a bolacha antes do almoço? Não. Mãe, eu posso sair com meus amigos sexta-noite? Não. Ô mãe, eu posso fazer um pix para você? Sim. Falou em pix, só Jesus na causa. Mas amados, porque temos dificuldade muitas vezes de falar não. E Davi, ele ouviu o não de Deus, que não era para ele fazer, que não era para ele construir. O Senhor está dizendo: olha, Davi, quando você descansar, eu levantarei alguém que vai construir esse templo, e eu vou honrar, e vai ser seu filho, tal. E para Davi, amados, ele teve que entender e trabalhar esse não. E quando nós ouvimos o não de Deus, muitas vezes nós começamos a murmurar: Deus, por quê? Por que não, Senhor? Por que, Senhor, não dá? Por que não? Por que está acontecendo isso? Senhor, mas por quê? E aí vem tristeza, vem angústia. Amados, deixa eu falar algo. O não pode te levar para o crescimento. O não, ele pode mudar a tua história. É necessário controlar as tuas emoções quando você ouve não. Não importa em que situação, não importa. Saiba trabalhar os teus sentimentos quando você ouvir um não. Eu estava ouvindo o testemunho, não vou comentar quem, mas ouvindo um testemunho de uma irmã da nossa igreja, que ela disse: olha, certa vez eu queria sair, eu precisava sair, eu tinha marcado de sair, e eu não achava a chave do meu carro. Ela falou: eu não era convertida ainda. Eu não achava a chave do meu carro, procurei, não achava, e aquele desespero dando a hora de sair. E ia sair essa irmã e a filha, e ela não achava a chave, não achava. E de repente, ela virou para Deus: pô, Deus, o Senhor não quer que eu vou mesmo, né? Não posso ir, só porque eu marquei, eu não posso ir. Ficou bravo com Deus. Ela falou assim: olha, quando eu olhei para o lado, a chave estava em cima da mesa. Estava em cima da mesa. A chave em cima da mesa.
E ela pegou brava a chave assim, achei. Pegou o carro, saiu com o carro. Sofreu um acidente com o carro. Foi um acidente que deu PT no carro. E hoje ela entende o não. O que é esse não? Diversas vezes, amados, precisamos entender que o não é um livramento. O não pode ser uma mudança de tempo. Pode ser uma mudança, uma alteração de planos. Simplesmente isso. Mas nós precisamos ser tratados, precisamos parar de pensar que o não é uma afronta. Davi, ele adorava o Senhor de tal maneira que a sua descendência foi alcançada. A dinastia dele prevaleceu até a vinda de Jesus, amados. Porque Jesus é descendente de Davi. E olha só, o reino dele sustentou realmente. A dinastia dele perdurou realmente. Por quê? Porque ele fazia aquilo que agradava o coração de Deus. E a palavra diz que Salomão, então, ele edificou um templo para o Senhor. Ele edificou um templo para o Senhor. Ele fez aquilo que agradava o coração de Deus. Meu irmão, você está disposto a fazer aquilo que agrada o coração de Deus? Você recebeu o chamado na sua mão, uma missão que é de reconstruir. Por isso o tema desta manhã, que é reconstruir. Missão, reconstruir, reconciliar, cumprir o chamado de Deus. Mas para isso é necessário fazer aquilo que o Senhor chama para fazer. Adorar a Ele, servir a Ele de todo